Bom dia, hoje é quinta-feira, 7 de julho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, uma derrota do governo, eu diria, inesperada. Depois o Gustavo comenta mais sobre isso, né? A primeira derrota aí na Câmara. Também tem a Operação Ghostbusters, que é caça-fantasmas, como eu gostaria de falar sobre isso, o Gustavo. E também, hoje é esperado o anúncio da meta fiscal. Falam-se assim fontes entre 150 e 155 bilhões de reais para 2017. Lá fora, indicadores na Europa e na Ásia e ata do Banco Central Europeu. Na Europa, bolsas em alta, futuro nos Estados Unidos em leve queda. Para falar sobre tudo isso, convido agora Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Começando pela parte externa com os Estados Unidos, que a gente teve agora há pouco. Indicador de ADP, emprego do setor privado veio melhor do que o esperado, criação de 172 mil vagas, esperado era 160 mil vagas. Então, como todos os indicadores antecedentes, tudo indicando que o relatório de emprego amanhã dos Estados Unidos deve mostrar um resultado muito positivo. Então, voltando à criação de empregos acima de 100 mil vagas, o mercado até colocou acima de 150 mil, mas lembrando que no último resultado foi muito abaixo do esperado, foi algo que já praticamente desestabilizou totalmente a perspectiva dos mercados de uma elevação de juros em julho. Isso claramente óbvio antes do Brexit, que reforçou e praticamente retirou essas reuniões de agora. Mas é interessante que o mercado de trabalho, assim como o Fed falou na sua ata ontem à tarde, ainda tem tudo para continuar num desempenho positivo para o longo prazo. A outra ata que a gente teve hoje pela manhã foi a do Banco Central Europeu, e o Banco Central Europeu deixou bem claro na sua ata que tem todas as armas e pode utilizá-las para estimular a inflação e aí sim ajudar a economia da região. Então, deixaram bem claro que eles estão dispostos sim a fazer alguma intervenção a mais, aumentar o pacote de estímulos de alguma forma. E isso também, lembrando, antes do Brexit, antes de toda a turbulência, antes de toda a desconfiança. Se eles estavam falando disso antes, agora com certeza a pressão em cima deles está bem maior e eles devem estar bem mais inclinados a tomar alguma atitude para essa linha, né? Digamos assim. Na parte de indicadores lá fora, a gente teve duas partes importantes. Uma foram as produções industriais da Alemanha e do Reino Unido. Na Alemanha, a queda de 1,3%, o esperado era estabilidade. No Reino Unido, queda de 0,5%, o esperado era a queda de 1%, então veio um pouco melhor no Reino Unido. E na Alemanha, um pouco decepcionante. Mas, de qualquer forma, em linha com tudo que a gente vem dizendo aqui, que o PIB do segundo trimestre da zona do euro, da Europa, deve ter recuado, deve ter desacelerado ante o primeiro. Outro indicador interessante foi na China, uma surpresa, a gente teve as reservas da China aumentando, enquanto o mercado esperava uma queda, então aumento de 13 bilhões de dólares, indo para 3 trilhões 192 dólares em maio, e a expectativa era de queda de 22 bilhões nas reservas de junho, resultado tão bom para a economia dos chineses. A gente agora indo para a parte doméstica, poucos destaques, mais uma operação da Lava Jato, cerca de 17 ordens judiciais, sendo que são 7 condições coercitivas, 10 mandados de busca e apreensão, a maioria entre São Bernardo, Santos e São Paulo. Mais uma vez a Operação Caça-Fantasmas, falando sobre uma instituição financeira panamenha que não tinha autorização do BC e ela abria e movimentava contas no território nacional, viabilizando fluxo de origem duvidosos para o exterior. Então, mais uma fase da Operação Lava Jato. A gente teve ontem a primeira derrota do governo na Câmara, mas é importante notar que cerca de 100 deputados não compareceram ao plenário para votar, era uma pressão interna deles sobre seus governadores, e o governo já tem em si para si que na próxima semana, na terça-feira mesmo, ele vai mobilizar seus líderes, os líderes partidários, para convocar os deputados a irem votar, e aí eles vão conseguir aprovar sem maiores problemas. Mas, de qualquer forma, é interessante um primeiro desconforto ainda entre Congresso e Planalto, mas ao que tudo indica, o desfecho deve ser um pouco positivo. A meta fiscal de 2017 segue como principal destaque, né, nos jornais. Ao que tudo indica, o Henrique Meirelles deve apresentar a meta para o Temer hoje até meio-dia e a meta deve ser anunciada oficialmente até 6 da tarde. Os jornais convergem para algo entre 150 e 160 bilhões de déficit. Um ou outro fala algum déficit menor e os jornais já estão falando mais sobre aumento de impostos. A notícia nova que surgiu foi que o Renan Calheiros quer fazer uma taxação de heranças, quer voltar com essa proposta para discussão. E os jornais citam que CIG
e aumento da alíquota de ICMS, ou de PIS/COFINS, desculpa, pode ser debatida em breve. Mas, de qualquer forma, o próprio governo, segundo o Estadão, não consegue entrar num consenso sobre isso. Boa parte do governo defende que não deve ser feito ajuste fiscal com aumento de impostos, enquanto a outra parte diz que não tem como fazer sem eles, algo que a gente ainda deve ver bastante discussão no governo e no debate em geral. Devolver para o Celso agora, amanhã a gente se vê novamente aqui na reunião matinal. Então, todos tenham um bom dia. Obrigado, Gustavo. Por aqui, os chineses continuam atraídos pelo setor elétrico. A entrada primeiro na Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFE, com a compra da participação da Camargo Corrêa agora. Informações que eles estão interessados na Renova Energia e também no controle da Santo Antônio Energia. Por isso que o setor segue em ebulição. Vale a pena destacar também, Petrobras, votação hoje, provável votação sobre o pré-sal. Pra gente, acho que todos já sabem a opinião, deveria sim acabar com isso. A obrigatoriedade da Petrobras ter que entrar com 30% de participação e conteúdo local chegou a ser absurdo, gerou esse problema. Se tivessem licitados mais blocos de petróleo em 2010, teríamos sim hoje um retorno maior e mais empresas pagando por esse petróleo e tinha licitado por um preço mais alto. Agora vai licitar por um preço bem mais baixo, porque o petróleo caiu bastante daquela época para agora. Tem também Gol, a Standard & Poor's melhorou o rating da companhia, mas saiu ainda em CCC, extremamente baixo, com risco ainda segue de default. E poucas notícias hoje, menos relevantes, e destaques para a nossa mesa de aluguel. Ontem segue também o setor elétrico como destaque pela forte alta no mês de junho. CEMIG, Copel, Brasil Foods, Energias do Brasil, Odontoprev, VEG, o Zin5, CSN3, Santander e TOTUS. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que hoje, a partir das 11h30, tem Batalha do Século com Ricardo Kim e a participação de Danilo Zanini. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira a todos. E eu retorno amanhã na nossa reunião matinal. Um grande abraço e até lá.